Você já parou para pensar que neste exato momento existe um país inteiro que está prestes a desaparecer do mapa? Não estamos falando de uma cidade submersa, nem de um território esquecido, mas sim de uma nação oficialmente reconhecida, com governo, bandeira, cultura e história própria. E o mais surpreendente, o motivo pelo qual ela vai sumir, não é guerra, golpe de Estado ou crise econômica. É algo que nenhum exército ou líder mundial pode impedir. Hoje, você vai conhecer a história do país que, dentro de poucos anos, pode deixar de existir para sempre. Existe um país cujo nome, para muitos, soa como um eco distante. O nome dele é Tuvalu. Aninhado no coração do vasto Oceano Pacífico, a meio caminho entre a Austrália e o Havaí, este é um dos lugares mais remotos do planeta. Uma nação insular polinésia, composta por 9 pequenos atóis de coral, que se espalham como joias sobre as águas azuis. Juntas, todas as suas ilhas somam apenas 26 quilômetros quadrados de terra firme. Para se ter uma ideia, isso é menor do que muitos bairros de grandes cidades no Brasil. Sua geografia é frágil e delicada. São anéis de coral que mal se elevam acima do nível do mar. Uma característica que define tanto a sua beleza quanto a sua vulnerabilidade. Aqui vive uma população de cerca de 12 mil pessoas, os tuvaluanos, um povo com uma herança cultural riquíssima e um forte senso de comunidade, conhecido como Falipili, que significa casas vizinhas. A vida é simples, tecida em torno da família, da fé e de uma profunda conexão com o oceano, que por séculos tem sido sua principal fonte de sustento. A capital, Funafuti, pode parecer um paraíso tropical saído de um cartão postal, com seu mar azul cristalino e praias de areia branca. Mas a realidade é ainda mais fascinante. À noite, a pista de pouso do aeroporto, a única do país, se transforma no centro social da ilha. Um lugar para as crianças brincarem, para os adultos se exercitarem e para as famílias se reunirem sob as estrelas. Este é um lugar tão isolado que recebe menos de 2.000 turistas por ano. Por um lado, esse isolamento ajudou a preservar sua beleza natural e uma cultura autêntica, quase intocada pelo mundo exterior. Por outro, essa mesma distância o torna um dos países mais vulneráveis do mundo, um ponto solitário no mapa, enfrentando uma ameaça existencial que se aproxima com a maré. Mas a beleza de Tuvalu está com os dias contados, isso porque o país inteiro está afundando, literalmente. O motivo? A elevação do nível dos oceanos causada pelo aquecimento global. A altitude máxima do país é de apenas 4,5 metros acima do nível do mar. Cientistas afirmam que, em menos de 50 anos, Tuvalu pode se tornar inabitável. E se nada for feito para conter o avanço das águas, dentro de cerca de um século, o país simplesmente desaparecerá. Não haverá mais bandeira, território ou fronteiras, apenas lembranças e registros históricos. Mas como isso começou? O principal culpado é o aquecimento global. Com o aumento das temperaturas, as calotas polares e geleiras estão derretendo. Além disso, a água do mar se expande quando aquece, o que contribui ainda mais para a elevação do nível das águas. Some a isso tempestades mais intensas, ciclones e a erosão costeira. E o resultado é devastador para países como Tuvalu. O impacto já é visível. Em algumas ilhas, terras agrícolas inteiras foram tomadas pelo mar. Poços de água doce foram contaminados pela água salgada, dificultando o acesso a um recurso básico para a sobrevivência. Muitas casas já foram abandonadas, porque simplesmente não há como impedir que o mar avance sobre elas. O governo de Tuvalu sabe que está travando uma batalha praticamente impossível. Por décadas, seus líderes têm sido uma voz poderosa em conferências internacionais, implorando por ações climáticas. Eles não se apresentam como vítimas, mas como uma nação soberana lutando por seu direito de existir, exigindo responsabilidade das nações mais poluidoras.
Para eles, é uma questão de pura sobrevivência. Um dos momentos mais marcantes aconteceu em 2021. O ministro das Relações Exteriores, Simon Kofi, discursou para a ONU de pé, com a água do mar subindo até os joelhos. A imagem, gravada onde antes havia terra firme, foi uma metáfora poderosa da realidade do seu povo. Sua mensagem foi clara. Enquanto o mundo debate, Tuvalu afunda. Foi um protesto desesperado para que o mundo não pudesse mais ignorar a crise. Diante da resposta global insuficiente, o país planeja uma medida extrema: criar uma versão digital de si mesmo. O projeto Future Now visa garantir a continuidade do Estado. O plano é digitalizar o território e, mais importante, arquivar sua rica cultura, a língua, as canções, as danças e as histórias ancestrais. O objetivo é que Tuvalu possa continuar a existir como uma nação soberana no metaverso. Esta nação digital não seria apenas um museu. A esperança é que ela permita a Tuvalu manter seu reconhecimento internacional e sua soberania, mesmo após a submersão do território. É uma forma de garantir que, se o país físico desaparecer, sua identidade e memória não apenas permaneçam vivas, mas continuem a funcionar como uma nação para as gerações futuras. Enquanto isso, parte da população já começa a deixar as ilhas. A Nova Zelândia e a Austrália abriram programas especiais de imigração, mas a ideia de abandonar a terra natal é dolorosa para muita gente. Imagine passar a vida inteira num lugar e, de repente, ter que ir embora. É como perder não só a casa, mas toda a história da sua família. O caso de Tuvalu não é apenas uma tragédia isolada, é um alarme ensurdecedor para o mundo inteiro. A luta deste pequeno país é um vislumbre do nosso futuro coletivo. Hoje, a subida do nível do mar pode parecer um problema distante, mas a ciência é clara. O aquecimento global, impulsionado pelas nossas emissões, está a derreter as calotas polares a um ritmo sem precedentes, e essa água está a caminho das nossas costas. Se as tendências atuais continuarem, não serão apenas as ilhas do Pacífico a desaparecer. Megalópolis costeiras, centros de cultura e economia como Nova York, Rio de Janeiro e Xangai, enfrentarão inundações crônicas e tempestades mais destrutivas. Estamos a falar de milhões de pessoas deslocadas, infraestruturas críticas submersas e perdas econômicas na ordem dos trilhões. O que Tuvalu vive hoje em pequena escala, estas cidades viverão numa escala catastrófica nas próximas décadas. O futuro de Tuvalu é incerto, mas a sua história é uma prova irrefutável de que as alterações climáticas são uma realidade presente e que ninguém está verdadeiramente seguro. Perder Tuvalu não significa apenas perder terra. Significa perder uma cultura milenar, uma língua única, tradições e um sentido de identidade intrinsecamente ligado àquelas ilhas. É a extinção de um patrimônio humano. Para preservar o que resta, a nação prepara-se para o impensável, tornar-se a primeira nação digital do mundo. Mas uma nação não é apenas a sua memória digital. É o seu povo, a sua terra, o seu ar. Talvez, daqui a alguns anos, quando alguém perguntar onde ficava Tuvalu, a resposta seja: em algum lugar no meio do Pacífico, mas agora só existe na memória. A luta de Tuvalu é a nossa luta. As decisões que tomamos hoje, desde as políticas energéticas globais até as nossas escolhas individuais, determinarão o futuro. E aí, o que você acha? Será que o mundo ainda consegue salvar Tuvalu ou já é tarde demais? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história antes que seja apenas uma lembrança.